Henrique Mais Notícias. 7h01. Vamos falar sobre a eleição de Jair Bolsonaro, a repercussão na vida de todos nós, política e economicamente. Mark Souza foram 10 milhões de votos a mais que Fernando Haddad. Uma vitória incontestável, maiúscula. A vontade do povo brasileiro se estabeleceu. Bolsonaro foi eleito com 55% dos votos, enquanto Fernando Haddad, do PT, teve 44%. O segundo turno teve ainda 11 milhões de votos nulos ou brancos e 31 milhões de brasileiros não compareceram à votação. A vitória de Bolsonaro quebra a hegemonia do PT e do PSDB, que desde 94 dominavam as eleições para presidente. No primeiro discurso como presidente eleito, Bolsonaro agradeceu aos seus eleitores e falou que vai governar o país com ensinamentos de Deus ao lado da Constituição e de técnicos qualificados. Queremos mais continuar flertando com o socialismo, com o comunismo e com o populismo e com o extremismo da esquerda. Nós fomos declarados vencedores desse pleito. E o que eu mais quero é, seguindo ensinamentos de Deus, ao lado da Constituição brasileira, inspirando-se em grandes líderes mundiais e com uma boa assessoria técnica e profissional ao seu lado, isenta de indicações políticas de praxe, começar a fazer um governo a partir do ano que vem que possa realmente colocar o nosso Brasil no lugar de destaque. Todos os compromissos assumidos serão cumpridos com as mais variadas bancadas, com o povo em cada local do Brasil que me estive presente. Vamos juntos mudar o destino do Brasil. E missão não se escolhe nem se discute, se cumpre. Nós juntos cumpriremos a missão de resgatar o nosso Brasil. Bolsonaro ganhou em 15 estados e no Distrito Federal. Já Fernando Haddad liderou em 11 estados. Bolsonaro venceu no Acre, no Amapá, no Amazonas, no Distrito Federal, no Espírito Santo, em Goiás, no Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais, aqui no Paraná, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em Rondônia, em Roraima e em Santa Catarina, além de São Paulo. Bolsonaro tem 63 anos, é deputado federal no 7º mandato, capitão reformado do Exército e filiado ao então desconhecido PSL, o Partido Social Liberal. Vai ser a 42ª pessoa a ocupar a presidência da República. O vice dele é o general Hamilton Mourão, do PRTB. Ele foi anunciado vice de Bolsonaro no início de agosto, depois que o senador Magno Malta, do PR, o Partido da República, o general Augusto Heleno, PRP, e a advogada Janaína Pascoal, do PSL, recusarem o convite para ocupar o posto. Para viabilizar aliança com o PSL, o presidente do PRTB, Levi Fidelix, desistiu da candidatura à presidência. No fim da noite de ontem, Bolsonaro afirmou que recebeu uma ligação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos acabou de nos ligar, nos desejou boa sorte e, obviamente, foi um contato bastante amigável. Nós queremos, sim, nos aproximar de vários países do mundo sem o viés ideológico. Por isso, a necessidade de termos um bom ministro das Relações Exteriores que converse com o mundo todo, pensando, então, num projeto de o Brasil fazer comércio. Logicamente, sem prejudicar o nosso empresário, o nosso industrial aqui no Brasil. Buscando, então, parcerias com esses países, de modo que a nossa economia comece realmente a andar. Mark Souza, no Paraná, Jair Bolsonaro ganhou em 307 dos 399 municípios. No Paraná, o Bolsonaro ganhou em 307 e o Fernando Haddad em 92. Em número de votos, Bolsonaro fez 4.224.000. Fernando Haddad, 1.948. Percentualmente, Bolsonaro fez uma votação enorme aqui no nosso estado. 68,43% contra 31,57%. Mais ainda, em Curitiba, a votação foi esmagadora. 76,54% dos votos na capital.
786 mil a votação do Bolsonaro, contra apenas 241 mil de Fernando Haddad. Arredondando, 77 para o Bolsonaro, 23 para o Haddad. Em todas as zonais de Curitiba, todas, a cidade de Curitiba, o desenho dela parece uma folha de uma parreira. Um coração também, né? Um coração também. O Bolsonaro fez mais de 60% dos votos em todas as regiões da cidade. Seja a região mais rica, o eixo Batel, Bigorrilho, Água Verde, Ecoville, essa região da cidade, seja na região mais carente, Sítio Cercado, Tatuquara, não importa onde. O Bolsonaro ganhou a eleição em Curitiba com mais de 60% em todas as zonais. E fechou o levantamento na capital com quase 77% dos votos. Os curitibanos emprestaram a Jair Bolsonaro uma enorme votação. Curitiba ontem fez uma grande festa, inclusive as imagens que a gente vê aí nas redes sociais. As pessoas comemoraram na frente da Justiça Federal, no bairro do Aú, comemoraram no centro, no Batel, em tudo que era lugar, né? Mas uma concentração grande mesmo na frente do prédio da Polícia Federal, onde está preso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aqui no Paraná não deu pro cheiro. O PT levou uma surra eleitoral sem precedentes. Marque. Denian, na verdade, depois da derrota, Fernando Haddad fez o discurso em um hotel em São Paulo. Antes do discurso, o petista pediu 1 minuto de silêncio em homenagem aos defensores dos direitos humanos mortos por motivações políticas e pediu que a democracia seja mantida durante o mandato de Bolsonaro. Em primeiro lugar, eu gostaria, pela minha formação, de agradecer meus antepassados. Eu aprendi com os meus antepassados o valor da coragem para defender a justiça a qualquer preço. Aprendi com a minha mãe, meu pai, aprendi com a memória dos meus avós, que a coragem é um valor muito grande quando se vive em sociedade, porque todos os demais valores dependem dela. Nós temos a responsabilidade de fazer uma oposição colocando os interesses nacionais, o interesse de todo o povo brasileiro, acima de tudo. Porque nós aqui temos um compromisso com a prosperidade desse país. Nós que ajudamos a construir a democracia, uma das maiores do mundo no Brasil, temos que ter um compromisso em mantê-la, em não aceitar provocações, em não aceitar ameaças. Vocês verão que a nação, lembrando o nosso hino nacional, verás como o professor não foge à luta. Haddad venceu no Norte e no Nordeste, em Alagoas, na Bahia, no Ceará, no Maranhão, na Paraíba, em Pernambuco, no Piauí, no Rio Grande do Norte, no Sergipe, no Pará e também em Tocantins. Ele decidiu, Denian, não ligar para Bolsonaro para parabenizá-lo pela vitória. Segundo o PT, Bolsonaro não tratou Haddad com civilidade durante a campanha e, por isso, não haveria diálogo, que é praxe entre os postulantes a cargos do Executivo. Haddad deve vir visitar Lula ainda essa semana, segundo a assessoria de imprensa. Hoje ele deve passar o dia em casa e amanhã ou na quarta-feira ele vem aqui para a capital visitar o ex-presidente na sede da Polícia Federal no bairro do Santa Cândida. E a presidente do partido, a senadora Gleisi Hoffmann, se manifestou sobre a derrota de Haddad apenas pelo Twitter. Ela escreveu, abre aspas, nossa primeira palavra para o povo brasileiro é resistiremos. Resistiremos em defesa dos direitos, das liberdades, da soberania. Um processo eleitoral construído em cima de impedimentos, mentiras, distorções, caixa 2 vai nos impulsionar a lutar ainda mais. Fecha aspas. O Partido dos Trabalhadores não respeita a democracia brasileira. A fala da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, é de confronto. É de aprofundar a divisão, é de, mais uma vez, plantar a semente da discórdia do nós contra eles. O resultado da eleição, de vitória maiúscula de Jair Bolsonaro e o comportamento do PT de sequer
ligar, de telefonar ao lado vencedor para parabenizá-lo, apenas demonstra que o Partido dos Trabalhadores não está preocupado com o país. O PT, primeiro, elenca o seu próprio umbigo como prioridade. O PT jamais demonstrou apreço democrático. A prova cabal nós observamos hoje. O PT e suas lideranças são incapazes de um gesto de civilidade democrática. Para o PT é guerra, para o PT é confronto, para o PT é fraude, é golpe, jamais é a vontade do povo brasileiro. O povo brasileiro, por ampla maioria, decidiu alternar o poder. O PT venceu as últimas 4 eleições. Agora, a sociedade brasileira oxigena a política e dá espaço a uma outra linha ideológica. O PT não aceita. O Partido dos Trabalhadores se revolta contra tudo e contra todos quando afrontam o seu queijo. O PT corroeu as nossas instituições, promoveu o maior esquema de corrupção da história do planeta, sua liderança máxima está presa em Curitiba, perde a eleição e o povo é que é burro, que votou naquele que o PT não indicou. Então, que isso nos sirva de aprendizado. A democracia nos custou muito caro. Muito caro. E a defesa da Constituição e da ordem democrática, pensar num Brasil melhor, não pra gente, talvez para os nossos. Vamos construir um Brasil verdadeiramente decente quando entendermos que democracia não é guerra, que a democracia, a divergência, se funda justamente na ideia de pluralismo. O PT não aceita. Parabéns, presidente Jair Bolsonaro. Que o senhor tenha a grandeza de governar para todos os brasileiros e não apenas para aqueles que votaram no senhor. Porque do PT eu não espero nada. O PT deu um discurso em que só fala para a sua seita. Só para eles. Nós não. Nós que acordamos cedo, trabalhamos, temos os nossos compromissos, iremos nos dedicar a fazer um Brasil melhor. Quem quiser pichar, cuspir, escarrar na nossa democracia, terá sempre o meu desprezo. E a surra ainda foi pequena. Tinha que ter apanhado mais. A derrota do PT faz a democracia respirar. Que bom. Hoje é um dia em que o Brasil sai maior. E a partir de 1º de janeiro, olho atento a tudo o que fizer Jair Bolsonaro. Não terá trégua. Porque dele nós vamos exigir exatamente o que se comprometeu. 7h14. Marques Souza. Daniel, vai lembrar que o PT nem a Constituição aceitou no momento da homologação dela. O pessoal fala que o PT não assinou a Constituição, isso é mentira, porque eles eram obrigados a assinar em 88. Mas eles se recusaram a participar da homologação coletiva da Constituição, ou seja, né, quando lhe foi lhe dado o direito de escolher, eles negaram a Constituição. Então, essa é a postura do partido desde 88, desde a volta da democracia ao país. E mais uma vez, o fato de não ligar ao presidente eleito, né, além de uma falta de cortesia, mostra o ânimo deles para os próximos 4 anos. O PT vai fazer muito barulho. Não, é um desrespeito com a própria instituição da presidência da República. Puxa vida, o outro ganhou, meu. Não, e você viu que o PT não liga e põe a culpa no outro. Você viu isso? Não, eu perdi a eleição. Ah, o outro não gosta de mim, então eu não vou votar nele. É claro que ele não gosta de você, ele é seu adversário. O Haddad chamou o Bolsonaro de soldado de Araque na eleição. E quem faltou com respeito foi o Bolsonaro em relação ao Haddad. Mas você espera o quê do PT? Dava pra contar com alguma coisa? Hoje é um dia em que a democracia se eleva. Eu vi muita postagem no Twitter, Mark, de gente que ainda não aceitou. Que tá de mimimi. Tem bastante, né? Mas tem gente de mimimi, né? O senador Roberto Requião fez mimimi no Twitter, Marcos Souza? Fez sim, Daniel. Falou que quem votou no Bolsonaro e cantou o hino é nonsense.
Porque, segundo ele, o Bolsonaro vai entregar o país ao capital privado, ao capital vadio, como o senador chama, e não tem por que, então, cantar o hino como patriota. Então, por isso e outras que ele está fora. Se criou aí uma hashtag resistirei, vou resistir, como se a eleição de Bolsonaro fosse atacar alguém. Eu verdadeiramente terminou a campanha eleitoral, agora dá pra falar. Onde está o risco à democracia imposta por Jair Bolsonaro? Onde está o risco? De desrespeito à Constituição? Duvido. Nós temos instituições que, bem ou mal, resistiram a 2 impedimentos de presidentes da República e diferentes crises. E o Brasil segue de pé. Eu não entendo onde a eleição do Bolsonaro afronta a nossa democracia. Ah, significará a volta do militarismo ao poder. Que seja, mas foi no voto. Não foi por golpe. Então eu não entendo esse discurso do vamos resistir. Não é o Bolsonaro afronta a democracia. Ah, o Bolsonaro alimenta a violência. Até prova em contrário, quem levou uma facada na barriga e quase morreu foi o Bolsonaro, não foi o Haddad. Então o discurso do PT é fake de afronta à democracia. Gente, é o seguinte, ó. A urna falou e a urna fala. Respeite-se a vontade da urna. A urna deu um enorme de um recado. E nós, paranaenses, então, o recado que emanou do Paraná é um recado bombástico. Santa Catarina. É, o sul do Porto Brasil. Alegre. Curitiba, gente, deu 77 pro Bolsonaro. É quase Ponta assim, Grossa ó. e Cascavel também foi uma Também, votação bem enorme. expressiva. Londrina, enorme. 80%. 80%. Londrina, 80%. Então você imagina, de cada 10 londrinenses, 8 votaram no Bolsonaro. Então respeite a vontade das urnas. E quanto mais o PT chamar o eleitor de burro, desinformado, maior será a repulsa a um comportamento de não aceitação à vontade democrática. Hoje é um dia em que a democracia fala. E é quando a democracia fala, os personagens envolvidos precisam saber ouvir. Minha avó ensinava assim, Terribas: Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Por isso nos deu uma boca e 2 ouvidos. Se não aprender a ouvir, quando você fala, né? Não adianta. Denê, só registrar aqui, o PT não ligou a Bolsonaro para o cumprimentar pela vitória, mas até o Maduro da Venezuela o fez via redes sociais. Então até o Maduro cumprimentou Bolsonaro e o Haddad não. Criaram esse meme, eu não sei se você já viu já nas redes sociais, no Instagram, é o que mais tá aparecendo. Que é uma rosa, 2 mãos apertadas, escrito: ninguém solta a mão de ninguém. Pois é, Essa não daqui, entendi. Então, criaram isso. Eu vi. Isso aqui já tá bombando muito. Isso aqui Eu já tá vi. bombando. Eu só não entendi. Qual que é o recado? Justamente pra eles não pararem a luta, né? A luta. Que luta? Luta contra a vontade do povo? Isso. Então, assim, ninguém solta a mão de ninguém. Já criaram, os memes são fantásticos. Do lado da direita, criaram: ninguém solta o Lula de ninguém. Só que isso não é só meme não, viu, T? O Boulos, do PSOL, já convocou as pessoas a irem às ruas na próxima terça-feira para lutar contra o Bolsonaro, Denian. Então eles estão agitando. Acho que não vai dar ninguém, mas ele tá chamando o povo pra rua. Não, mas isso demonstra qual é o ânimo. O ânimo é de desrespeito à realidade democrática. É de desrespeitar a vontade majoritária do povo brasileiro. O povo votou, o povo escolheu. Em números totais, quantos votos o Bolsonaro conquistou? Número global. São quantos brasileiros, de norte a sul do país, que foram às urnas e apertaram o 17 e confirmaram? Você tem o número aí, Mark? Eu acho que são 57 milhões e 700 mil. O número inteiro da votação do Bolsonaro. Só pra gente... 57 milhões e 800 mil. 57 milhões e 800 mil brasileiros. Vamos falar o número inteiro, é 57 milhões 797 mil e 456 eleitores que votaram no 17. Será que nós temos 57 milhões e 800 mil brasileiros que não valem nada? Porque a rejeição que o PT faz ao resultado das urnas é uma afronta ao eleitor. Não é o Bolsonaro.
Bolsonaro é o chefe do Poder Executivo da União. Vai governar o Brasil, vai representar o Brasil nas relações internacionais. Ele é o chefe do Estado brasileiro. Mas o Bolsonaro não arrombará a porta do Palácio do Planalto. O Bolsonaro não vai entrar lá com um tanque do Exército. O Bolsonaro subirá a rampa, eleito pela vontade majoritária de 57 milhões e 800 mil brasileiros. O desrespeito à vontade democrática apenas demonstra de que lado estava o risco à democracia. Quem deve estar fulo da vida é o Lula. Porque agora o Lula sai do script, né? Agora ele sai da cena, a turma vai deixar o Lula cumprir a pena em paz. E outras virão, né? Porque em seguida, agora a Lava Jato vai começar a carimbar mais condenações contra o Lula. Em novembro agora entra na reta final o processo dele do terreno em São Paulo e do apartamento vizinho dele em São Bernardo do Campo, que ele teria recebido da Odebrecht. Então, Lula tem muita coisa pela frente ainda, né? E o sítio de Atibaia, Mark? Esse processo ainda está na parte de ouvir testemunhas, mas primeiro semestre do ano que vem também já deve ter a finalização desse processo. Então tem mais 2 em vista, fora o inquérito que investiga as palestras, fora os inquéritos e os processos de Brasília, que são alguns. Então tem muita coisa por vir ainda. Então é assim, ó. O Lula tomou 12 no primeiro. Vai tomar mais no segundo, um pouco mais no terceiro e um pouco mais no quarto, e assim sucessivamente. Vai demorar para o ídolo da galera vermelha, deixar o Santa Cândida. O Daniel falou agora do ídolo da galera. Eu lembrei daquela música, te lembra? Cadê o grito da galera? É isso que a Gleice está falando por aí. Então, Daniel, os ouvintes estão participando aqui, viu? Final telefone 2908, a Michele diz assim: quando alguém fala que vai fazer resistência, ela tem vontade de perguntar, é 110 ou 220? É isso aí. Olha aqui, a gente falou desde o começo da eleição, esse é um jornal de opinião, nós sublinhamos aqui de que o jogo estava decidido. Teve um monte de gente que veio às redes sociais para dizer que eu iria levar na cara, que a urna, que a pesquisa estava errada, que o PT ia ganhar a eleição. Sumiu todo mundo, né? Evaporou. Não veio ninguém hoje, Mark? Não, hoje agora não. Não, o pessoal faltou hoje. E aí, Mark, o que mais que os ouvintes falaram? Daniel, é importante falar aqui que muita gente está reconhecendo que as urnas eletrônicas não foram fraudadas. Nós dizíamos aqui, né? Boa. Se fosse fraudadas, Bolsonaro não teria ganho com o voto que teve. Então, a urna é confiável, a justiça eleitoral funcionou bem, é importante reforçar isso. Muita gente falou besteira, compartilhou fake news. Então, a urna é confiável. Tá ok? Tá ok? Tá ok? É. Vamos pro intervalo, Terribas? Vamos pro intervalo. Dá pra seguir a gente no Instagram ou não dá, Terribas? Dá também. Então... Ontem uma galera começou a seguir a gente. Então é o seguinte, ó, segue a gente no Instagram. O meu Insta é o DenianCC, tudo N de navio, DenianCC. O meu é Mark Souza, Mark com C mudo, Mark _ Souza. Souza tem S no começo e S no final também. Isso, o meu é o Terribas. Terribas é T-E-R-R-I-B-A-S. O Terribas tudo junto. Antes do intervalo, tem que comentar uma coisa aqui. Tem muitos ouvintes O vídeo dizendo do aqui... Boulos. Esse também, mas assim... Não, eu tô falando do Pablo Vittar e do Jean Willis. Verdade. Afinal, eles prometeram ir embora do Brasil se o Bolsonaro ganhasse as eleições. E aí, Daniel? Sabe que eu vi um vídeo do Pablo Vittar falando que é mentira que ele nunca falou isso. Mas tem um tweet dele Claro que salvo tem. lá, Sim. falando Falou. que... O print é eterno. O print é eterno, E entendeu? mas ó, Twitter lamentavelmente, o Pablo Vittar continuará no Brasil a cantar no nosso ouvido. Mas também com a globalização, se ele for embora do país, a gente vai continuar ouvindo o Pablo Vittar. Eu, contra a pessoa do Pablo Vittar, não tenho nada. Quero que o Pablo seja feliz tudo na vida dele. Que ele seja um guri muito bem sucedido, tá tudo bem. Mas a música dele é muito ruim. É ruim demais, velho. O Pablo Vittar é uma das piores produções musicais da história do mundo. Cara, sério. Eu não preciso pedir pra você tocar o Pablo Vittar. Não. E o Jean Willis? O Jean Willis não é deputado federal? Por que ele iria embora do país? Pois é. O Jean Willis vai militar na Câmara Federal. Tem uma história de que o Jean Willis assume, não assume, isso tá confuso ainda, né? Imagina na a situação verdade, do Jean Willis. Tem uma questão jurídica lá, enfim, tem um outro deputado que teve votos validados, então pode ser que ele não assuma, mas tá tudo
sob recurso, não tem uma decisão final ainda. Pode ser que ele não assuma, Daniel, pode ser que ele fique fora. Então. Será que agora tem coragem de cuspir na cara do presidente? Então. Tem, ele tem, não duvide ter. Ele quer aparecer, na verdade, né? Enfim, muita gente aqui, Daniel, perguntando se vai ter Bom Dia Lula hoje. Ah, vai ter ou não? Tem aí, Tê? Tem, aqui, Vai ter Bom Dia pro Lula lá na Polícia Federal? Vai ter, né? Vai ter, tá lá, o pessoal tá lá pra isso, Só o que pessoal agora ganha pra vai isso. acabar. O pessoal recebe pra isso, é o emprego deles, uai. Pois é, mas vai acabar, né? Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos de vinheta. Glória a Deus. Vambora, daqui a pouco a gente volta. Rick Mais Notícias. Rick, mais notícias aqui na Rede Jovem Pan. O programa seguinte ao resultado das eleições. Falamos aqui sobre os números do Paraná, repercussão. E o vídeo que ganhou aí as redes sociais é da figura que melhor representa tudo o que nós estamos falando aqui. Esse neopetista que tá no PSOL só de brincadeira. Na verdade é tudo a mesma coisa. PSOL, PCdoB, PT, tudo só muda o que vem depois do P. É tudo igual. O Boulos, ele tem mais audácia que os outros. E resolveu gravar aquilo que todos aqueles querem fazer. Quer entender o que é afronta à democracia? Você quer compreender o que é você colocar a democracia do Brasil em risco? Ouça aí o Guilherme Boulos. Chegamos ao fim de uma eleição marcada pelo medo e pelo ódio. Para conseguir a vitória, Jair Bolsonaro fugiu dos debates e se escondeu atrás de uma rede de mentiras no WhatsApp, à base de fraude e de caixa 2. Foi o candidato da intolerância, que explorou o medo e a desilusão das pessoas. É alguém que defende a ditadura, a tortura e a violência como solução para os problemas. O país sai dividido e fraturado dessa eleição. Bolsonaro é uma ameaça real à democracia brasileira. Por isso, já nos próximos dias, nós vamos contribuir para impulsionar uma frente ampla pela democracia no Brasil. Vou te poupar de seguir ouvindo o Boulos. É apenas para que você compreenda qual é o teor do comportamento da esquerda hoje. É o de não aceitar o resultado da urna, de carimbar no outro aquilo que você é, antidemocrata, de não aceitar o resultado majoritário das urnas, a vontade do eleitorado, e de já convocar os seus apaneguados, a gente do pão com mortadela, para infernizar a vida de todos nós que precisamos trabalhar direito. Então é isso aí, ó. Tá absolutamente demonstrada com a fala do Boulos a intolerância do PT e de seus partidos satélites. Marcos Souza e os ouvintes. Daniel, participam aqui. Tem muita gente ainda reclamando das urnas, acredita? Ah, o pessoal tá falando que só não houve fraude porque o exército estava perto. Outras pessoas dizendo que houve fraude, que o Haddad teve mais votos do que as pessoas teriam votado. Enfim, mas é aquilo, né, Daniel? Tem gente que não acredita que o homem foi à Lua, tem gente que acredita que tem ET que vem aqui na Terra. Cada um acredita no que quiser, né? Então, mas a crença é livre, né? Tem gente que acredita que o Lula é inocente. Exato. Não tem? Não tem gente que acha que o Lula é a alma mais honesta entre todos os brasileiros? Não tem quem acredite que o Lula é um perseguido da imprensa, do Ministério Público, do Judiciário e tudo, e que ele é um coitadinho? Tem, né? Então não vai ter gente que vai pichar a urna eletrônica. Deixa a urna eletrônica em paz. O que a justiça tem que fazer é manter o voto eletrônico e junto põe a impressora e acaba com isso. Vamos adiante, Mark. O ouvinte aqui, final telefone 7024, o Maneca, dizendo que escuta o programa todos os dias, quando vai ao trabalho, precisa mandar um abraço para ele. Também tem a ouvinte, final telefone 3475, dizendo que ele tem uma dúvida em relação às urnas. Ele é engenheiro e com engenheiros sabe que não existe 100% correto. Enfim, porque a imprensa divulgou que todos os vídeos postados mostrando erros das urnas eletrônicas foram fake news? Porque são fake news. Só por isso, a gente só falou que é fake porque é fake. Gente, quem ganhou a eleição? O Bolsonaro. Você que é de Curitiba, vou falar para os curitibanos. Para os curitibanos. Daqui a pouco eu falo para os ouvintes das outras cidades. Curitibano.
O Bolsonaro fez 77% dos votos. Cadê a fraude? Você não acha que na Bahia o Haddad tem 75% do eleitorado? Tem, tanto que fez. O que estava errado era a pesquisa do Datafolha, dizendo que o Bolsonaro perderia em São Paulo pro Haddad. O Bolsonaro deu um baile no Haddad. E nós chamamos a atenção que está errada a pesquisa. O Bolsonaro vai ganhar em São Paulo, como de fato ganhou. Então, por que rebeldia contra a urna? A urna reflete a vontade do povo. Olha o Requião aqui no Paraná. Requião, você elegeu? Pois é, vamos passar essa parte da urna para a próxima, né? Deixar a urna em paz. Dá um exemplo só para terminar, Denê. Quer lugar que tem coronel? É o Nordeste. Eunício Oliveira se reelegeu? Não. Ué, então... Então vamos pra frente, né? Vamos adiante. Denê, quem participa aqui conosco é o Elcio Koleski. Ele diz que o Brasil está de luto e homenagear o torturador não é incentivo à violência? Pergunta ele. Vocês cobrarão do Bolsonaro que ele não mostrou nenhuma proposta? Hoje é um dia muito triste, reclama Elcio Koleski. Não, tá bom, triste pra ele, né? São Paulo, o Bolsonaro, ouça esse número. Tá sentado aí? Tá no teu carro, aumenta o volume. Em São Paulo, o maior estado do país, em número de eleitores, o Bolsonaro ganhou em 631 municípios. 631. 631. O Haddad ganhou em 14. Entendeu? O Bolsonaro ganhou em 631 municípios. O Haddad ganhou em 14. Na cidade de São Paulo, onde o Datafolha dizia que o Haddad ia ganhar do Bolsonaro, o Bolsonaro fez 60% dos votos. O Datafolha dizia que o Bolsonaro que o Haddad faria 52% dos votos na cidade de São Paulo. O Haddad fez 39%. O Datafolha dizia Haddad 52%. Verdade da urna, 39%. É isso. O Haddad levou uma surra em São Paulo, onde ele foi prefeito. Levou de novo, ele já havia apanhado na última eleição municipal, apanhou de novo. Pois é, o Haddad perdeu para brancos e nulos na eleição à Prefeitura de São Paulo. E agora fez 40 milhões de votos, né? Marco, então... eu vou te mostrar aqui, porque dá uma olhada no mapa de São Paulo, eles fazem aquele... O azul escuro é mais de 60% dos votos para o Bolsonaro. Olha onde tem vermelho em São Paulo. Olha aí no mapinha. É lá no cantinho. É, na região ali no Paranapanema. Paranapanema. Que é uma região que tem muito assentamento do MST, enfim. Só. Fora isso, foi uma vitória majoritária. O Elcio Koleski, que é representante do PT nesse jornal, sempre manda mensagem pra cá. Ele veio falar de um dia triste para o Brasil. Não, hoje é um dia de regozijo para o Brasil. É o dia em que a democracia falou que milhões e milhões de brasileiros foram às urnas e externaram a sua vontade. Não é a vontade do Elcio Koleski. Como todo e bom petista, não aceita a derrota. Saber aceitar a derrota, você percebe se a pessoa é democrata ou não. É na derrota que a gente vê quem é verdadeiramente democrático. Na vitória é barbada, amigo. É na derrota que a gente vê quem é quem no jogo democrático. Quando você perde. O primeiro gesto, é você cumprimentar quem ganha. O primeiro. Os japoneses, Mark, eles são... Que cultura fantástica. Sim. A cultura japonesa. Lembra aí, pensa aí na tua cabeça uma luta de judô, ou de karatê, ou de kung fu, qualquer uma. Quando sofre o ippon, no judô, o ippon é o golpe fatal. Termina a luta, eles arrumam a roupa, o árbitro mostra com a mão quem ganhou, um cumprimenta o outro no gesto aquele de baixar o corpo, uma reverência, e depois cumprimenta. E quem estende a mão é o derrotado. Presta atenção no jogo do judô. É da essência, é saber perder. O PT e as esquerdas hoje demonstram a sua total falta de apego ao regime democrático. É por isso que o PT perdeu a eleição e é por isso que necessitava tanto uma renovação, uma oxigenação, uma
mudança do jeito de se fazer as coisas. Eu acho que hoje, ao contrário do que acha o Elcio, eu penso que hoje o Brasil sorri. Não pela vitória do Bolsonaro, mas sorri pelo tamanho e pelo vigor da nossa democracia, em que o candidato vitorioso até facada levou. Você quer um exemplo da democracia? Governadora Cida Borghetti aqui no Paraná. Ótimo, Mark, ótimo. Lembrou muito bem. Pode falar o que quiser, ela foi democrata. Perdi a eleição e vou entregar o governo a Ratinho Júnior, quem os paranaenses escolheram. Não, e recebeu o Ratinho Júnior no Palácio. Dias depois, abrindo a porta do Palácio, abraçando o governador eleito, reconhecendo o resultado majoritário das urnas. O presidente Michel Temer ligou pro Bolsonaro ontem. Temer foi lá e fez o seu papel. Só quem não faz é o PT. Por quê? Porque o PT tem o rei na barriga, é arrogante. O Ciro Gomes tá tão pistola com o PT, mas pensa uma pessoa pistola. O maior pistola do Brasil contra o PT é o Ciro. Isso fala muito. E agora na esquerda, né, vai começar um debate para ver quem vai assumir o espólio anti-Bolsonaro. Se é o PT ou se é o Ciro Gomes. Então eles vão se matar agora internamente entre o PDT e o PT para ver quem assume o papel, né, a figura central do anti-Bolsonaro. Vai ser engraçado. A figura do anti-Bolsonaro vai ser... É do PT a figura do anti-Bolsonaro. Tênia, tem muitos ouvintes aqui pedindo para você comentar a fala do ministro do STF, o presidente do STF, o Dias Toffoli, que fez um pronunciamento depois da eleição, mandando um recado duro para o presidente eleito em defesa da democracia, como se ela estivesse em perigo em relação a Jair Bolsonaro. O Toffoli fez uma bravata lá, Denê, você como professor de constitucional, explica para os ouvintes. O Toffoli diz, o primeiro ato do Bolsonaro deve ser jurar a Constituição, como se o Toffoli estivesse pedindo isso. Como se esse não fosse o gesto obrigatório do presidente. O presidente da República, quando toma posse, ele toma posse no Congresso Nacional e ele tem que jurar, respeitar a Constituição. Aliás, está escrito na Constituição o texto que ele tem que falar. É o rito. É um rito. A Constituição determina que o presidente da República se comprometa com os princípios constitucionais. Então, aquilo que o ministro Dias Toffoli fez... e aí ele leu o artigo 3º da Constituição, que reúne os objetivos do Estado brasileiro, os objetivos fundamentais do Estado democrático de direito brasileiro, como se ele estivesse dando um pito no presidente eleito. Esses objetivos são do Estado brasileiro, daquele que governa, daquele que legisla, daquele que julga. Eles não são objetivos do chefe do Poder Executivo. Eles são os objetivos do Estado brasileiro, os objetivos fundamentais do legislador, do julgador, do Ministério Público, da sociedade, do cidadão. A cidadania é fundamento da República. Inciso 2º do artigo 1º da Constituição. Então, o Dias Toffoli deixou o petismo lhe sair pelos poros ontem. Ficou meio ridículo. Mas cada vez que leem a Constituição, Mark, em público, eu gosto. Então ele deu lá aquela bravata dele lá, mas saiu pelos poros do Dias Toffoli o petismo. Ontem ele não aguentou. Tava aguentando até o fim, daí não. O sangue é petista, né, Deninha? Então. Mas assim, o Toffoli sabe. Fez-se a vontade da urna. Respeitem a vontade da urna. A urna fala. E quando a urna fala, o lado derrotado tem que aceitar. É desse jeito. Denê, por falar em STF, tem uma discussão agora dentro do PSL, que é o partido de Jair Bolsonaro, se quem será o próximo ministro da Justiça. O Gustavo Bebeniano, que é o presidente do PSL, disse que pode ser o Sérgio Moro ou pode ser a Eliana Calmon, que é ex-ministra do STJ e foi até usada na campanha de Bolsonaro, ela deu uma declaração, enfim. Então tá essa discussão agora, quem seria o próximo ministro da Justiça. O Moro não será ministro da Justiça. O juiz federal Sérgio Moro não deixará o Poder Judiciário para ingressar no Poder Executivo. Penso que o papel a ser desempenhado pelo Dr. Sérgio Moro é um papel maior. Quando abrir a vaga no Supremo Tribunal Federal, que o presidente Jair Bolsonaro chame o Moro. Chama o Dr. Moro e oxigene o Supremo com uma figura da grandeza do nosso juiz federal aqui da 13ª Vara Criminal de Curitiba. Ao Ministério da Justiça não é
lugar para o juiz federal Sérgio Moro. E, Denian, e essa decisão de chamar Moro pro STF do Bolsonaro vai ter que ser firme, porque o STF é contra Moro lá dentro. Os ministros já trabalham contra o nome do paranaense. Então o Bolsonaro vai ter que ter a decisão convicta e firme, quer o Moro lá. Senão, não vai, porque se depender da politicagem que o STF vai fazer dentro do Senado, que é quem faz a sabatina, que é quem faz o processo de indicação, quem faz não, né? Por onde passa o processo de indicação do ministro Supremo, vai ter confusão, porque os ministros atuais não o querem entre eles. Mais um motivo para que nós, brasileiros, defendamos o nome do juiz federal Sérgio Moro ao Supremo Tribunal Federal. Se a patota do STF não quer o Moro, adivinha o que o povo quer? Pode contar os bastidores aqui, Denian? Claro que pode. O Gilmar tá enlouquecido. É um absurdo um juiz de piso querer se colocar entre os grandes nomes dos juristas desse país. Pro ouvinte que não é do direito, juiz de piso é como eles chamam um juiz de primeiro grau, para tentar desmerecer, né? Falou o advogado-geral da União, que chegou lá pela mão do Fernando Henrique. Enfim. Tecnicamente, o ministro Gilmar Mendes é o melhor ministro do Supremo. É a melhor entre as cabeças do Supremo Tribunal Federal. Mas quando resolve tirar a toga e vestir a roupa da política, o Gilmar Mendes fica pequenininho. Não, e o Toffoli? Qual que é o conhecimento jurídico do Toffoli? O ministro Toffoli chegou ao Supremo Tribunal Federal por indicação do ex-presidente Lula e a sua trajetória política foi a de advogado do PT e advogado da União durante o governo do PT, e só. E nem tô desmerecendo o Toffoli aqui, mas o currículo do juiz federal Sérgio Moro, quando comparado ao currículo do Dias Toffoli, não dá nem pro cheiro. Mas não dá para ter uma comparação entre os dois. O juiz federal Sérgio Moro é doutor em direito, professor de direito, juiz federal, concursado. Não dá pra... Pelo amor de Deus, gente. É muito ruim a fala do Gilmar Mendes, não dá. Denian, a Mariana Chevalier perguntando aqui sobre a questão da tortura. Segundo ela, o Bolsonaro seria a favor da tortura. E ela pergunta assim, Denian, você não tem medo do que pode acontecer com as minorias? Não. Porque acima do Bolsonaro está a Constituição. Acima do Bolsonaro, acima da Mariana, acima do Denian, acima de todos nós, graças à Constituição da República Federativa do Brasil, a tortura, ela é impossível. Nós temos a vedação à tortura no texto constitucional. Crime hediondo. Crime hediondo. Então, para, gente. Para. E aí a Mariana tem uma preocupação, que é uma preocupação legítima, como se também, durante os 4 mandatos do PT, ninguém tivesse sido torturado em delegacia de polícia, ninguém tivesse sofrido abusos aí no sistema brasileiro. E aí agora, com a volta do Bolsonaro, a tortura vai ser liberada no Brasil. As pessoas também, poxa vida, né? Eu vou te dizer um negócio. O que mais, Marcos Souza, antes do intervalo? Na live, muita gente participando. Aliás, grande audiência na live. Obrigado aos internautas. Tem aqui o ouvinte que tem uma sigla, né? Não dá pra saber, C1B3, enfim. Ele diz assim, o problema maior agora é esse pessoal arrogante, petista, ficar sabotando o governo. O que você acha sobre isso, Denian? Eu acho que faz parte do jogo democrático. Você fazer oposição. Essa sabotagem antidemocrática do PT é a cara do PT. Então, faz parte do jogo. Vamos pra frente. Vamos pra frente. O que nós, como cidadãos, temos que fazer é cobrar do governo aquilo que for ruim e o que for bom, tocar adiante. Eu não acredito em mal absoluto, nem em bem absoluto. Ninguém aqui vai besuntar o Bolsonaro, passar um pano, deixar bem lustroso. Não é isso. E também ninguém vai carimbar no Bolsonaro, chegou a representação do Satanás no Palácio do Planalto. Para, gente. Poxa vida. Vamos adiante. O Roberto Hartmink dizendo que ele é judoca e ele adorou a comparação que você fez no início do jornal. Mas não é verdade? Poxa, eu não entendo nada quando é Ippon, quando é aquelas outras coisas lá. Eu não sei quem tá ganhando. Eu fico vendo, aí eu acho que um tá ganhando e quem tá ganhando é o outro. Eu acho difícil o judô, eu não conheço direito o esporte. Mas eu acho um esporte muito bonito. Acho lindo mesmo. Tá passando na TV, eu fico vendo. Eu acho o judô sensacional. Vamos pro intervalo, Terribas? Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Fechou. O pessoal pode assistir a gente pelo YouTube, youtube.com/RickMaisPR.
Aí você se inscreve no canal e ativa ali o sininho de notificação pra você saber que a gente tá ao vivo sempre. Rick Mais Notícias. 7 horas e 53 minutos, 7h53. Você está ligado no primeiro e principal Rádio Jornal da Manhã, com o foco nas notícias aqui do Paraná. Jornalismo sem mimimi. Eu recebi uma mensagem do querido amigo Érico Hack. Ele me mostrou lá aquela fotinho que tá circulando aí, um desenho, na verdade, um segurando a mão do outro. Tem alguma coisa mais mimizenta do que esse desenho, Marcos Souza? Não, né? É o auge do mimimi. Eu falei? É o auge, topo máximo do mimimi. É quando o mimimi brilha. Ninguém solta a mão de ninguém. Que gente cagona. E vamos lembrar... Não solta a mão, bonitão. Vai nadar. Ninguém solta a mão de ninguém. A fronteira da Venezuela tá aberta. Vai pra lá. Para, mano. Mas fica enchendo o saco. Perdeu. É que nem futebol. Quando teu time perde, você não tem que escutar um monte de coisa? Atletiba, aqui em Curitiba. O teu time perdeu. É um inferno, é isso. Mas você perdeu o jogo, você vai ir pro próximo. Eu não sei, eu não compararei com futebol, porque eu acho que... Não, mas verdade, é futebol. Agora, petista porque, trata... assim, agora todo mundo vai pra um lado só. Não adianta, o Brasil inteiro mas vai petista ter que não pensa assim. Pra um único time agora. É que petista não pensa assim. Petista trata o partido como time de futebol. Eles são apaixonados. Eles acham que o Lula é inocente, eles acham que ele é preso político. É que não deveria ser assim. Deveria ser o seguinte, não, beleza, Bolsonaro ganhou, ou o Haddad ganhou, vai todo mundo agora, então, pro time do Brasil. O time do Brasil é o que tá lá, vamos junto. Então você conta isso pra Gleisi Hoffmann. Tem que ser isso, não dá pra ser. Porque senão é muita... eu acho, sei lá, eu acho que dividir o Brasil... A gente vai soltar todo mundo é brasileiro, ninguém é diferente aqui. A gente vai soltar pro Terribas o We Are The World, We Are The Children. Que você... Não, mas é verdade. Deveria ser isso. Você tem razão, só que não... Não, mas... Você tá romântico no processo. Eu concordo contigo. Nós deveríamos ter uma postura como cidadãos de pensar primeiro no país. Concordo com o que você está dizendo. Nós deveríamos estruturar o nosso jeito de se fazer as coisas como um país civilizado. De parar de se comportar feito timezinho de futebol e todo mundo caminhar no mesmo sentido, de fazer o país crescer. Tô contigo nessa. Acontece que com o PT não dá. Aí eu vou parafrasear o Mark. O PT é uma espécie de torcida do Corinthians, é um bando de louco. Aqui tem um bando de louco! É tudo assim, velho. Eles estão gritando bom dia, presidente. Então é assim, Terribas no mérito, você está 100% certo. Tem meu abraço aqui. Só que na prática, o PT não se comporta desse jeito. O PT trabalha quanto o pior melhor. O PT vai trabalhar para sabotar o governo Bolsonaro. O PT está cagando para o país. O negócio do PT é o PT. É o poder pelo poder. Não tem preocupação com a democracia. Não tem preocupação com os direitos fundamentais. Coisíssima nenhuma. O discurso do PT é meramente ideológico. Tá andando pro que vai acontecer no governo, de bom. Ele quer que tudo se exploda para que ele, PT, se eleve. É um comportamento daqueles dos piores que existem. Eu acho lamentável. Mas é o bando de louco. Não é a torcida do Corinthians, não é assim, Marcos? Sim. É desse jeito. Daniel, o ouvinte aqui participando, o Fernando Baroli perguntando, o Haddad vem a Curitiba ainda? Vem. Deve vir entre terça e quarta. Hoje quem veio visitar Lula é o Emílio de Souza, que é o tesoureiro do PT, para receber as ordens, né? Mas por que? Hoje não é dia da visita. Mas daí, enfim. Daí faz de conta que é advogado. Exato. A gente viu esse país, a gente viu aí gente se fazer passar pelo que não é. Todo o tempo. O que mais? Daniel, essa perseguição, muita gente perguntando sobre isso. Vários ouvintes. Você acha que vai ter perseguição contra as minorias, contra o público GLBT, contra os negros, contra as mulheres? Eu acho que não. Acho que as pessoas seguirão a sua vida, como elas vêm seguindo a sua vida até então. Ou nos últimos 16 anos de petismo aí a vida mudou. Sai o discurso majoritário, o que muda é o discurso majoritário. Antes era o discurso das minorias, o discurso agora é o discurso da maioria. Mas é o discurso, a prática, amigão. Segue na mesma. Vamos pra frente? Vamos, Daniel. Dá pra ir embora já, Terribas?
Dá pra ir embora. Já Terminou, deu a hora, né? já. A gente voltou ao horário Terminou. normal agora. Acabou, voltamos ao horário normal agora. Voltamos ao horário normal, tô meio perdidão. Então é o seguinte, a gente quer te agradecer muito. Ontem a audiência foi muito alta mesmo, Foi né? muito legal. Nosso programa ontem às 5 da tarde, fomos até às 9. E hoje analisamos aqui o resultado da eleição. Nós voltamos amanhã às 7 horas da manhã. Quero agradecer demais a companhia de todo mundo. E você segue a gente no Instagram. O meu é o DenianCC. Segue aí, ô preguiçoso. Pega teu celular e segue. DenianCC, o teu, Mark. O meu é Mark, com C mudo, _ Souza, com S no final. O meu é o Terribas. Terribas é TERRIBAS. O que você vai tocar no Rock and Pop hoje, Terribas? Hoje o Rock and Pop aqui tem Eric Clapton, tem Bon Jovi, tem Aerosmith, tem um monte de coisa. Tá bom? Hoje tá bom, hoje o Rock and Pop tá bom. Então tá bom, porque hoje é um dia que a democracia ganhou, né? Você só não toca Pink Floyd. A Pink Floyd não vai dar pra tocar. O Rogério Águas veio aqui. Não vai dar. Pink Floyd não vai dar pra tocar, talvez. Hoje tu deixa o Rogério Águas fora. Tem um monte de banda que não vai dar pra tocar hoje. Não vou poder tocar hoje, não adianta, não vai dar pra tocar hoje Caetano Veloso. Não vai dar pra tocar Chico Buarque, não vai dar pra tocar. Não. Esse tipo de desculpa, hoje não vai dar, pessoal. Se vocês pedirem, não vai dar pra tocar. Valeu, a gente volta amanhã com o nosso jornal. Tchau, pessoal. Bate na